física ou foi circunstância que o senhor entendeu do jogo mesmo? Boa noite. A circunstância do jogo, em relação à programação, a gente tem 5 substituições a ser feita dentro da competição. Faltando ali 8 minutos, eu optei por colocar os dois. O Rocha, por exemplo, saiu, o Rocha estava muito bem na partida, na parte técnica e tática, não tinha nem necessidade de retirá-lo, mas eu quis botar um lateral descansado e, ao mesmo tempo, né, começar a dar um ritmo de jogo para o Ezequiel. E da mesma forma, né, do lado direito, eu quis fazer hoje o lançamento, né, do Vizuela, que está treinando, está abaixo ainda na parte física, é um jogador para ser colocado aos poucos ainda, né? A gente tem mais um jogo na semana que vem na fase de classificação, e é um jogador agora que a gente tem que aproveitar para dar um ritmo de jogo a ele, né? Me desculpa, qual foi a primeira pergunta? A avaliação da partida foi um jogo que a gente ficou em cima do adversário, em relação ao último jogo, muito diferente. O último jogo a gente errou muito tecnicamente, a gente não conseguiu criar oportunidades de gol, e hoje a gente sai de um jogo onde, na minha opinião, o goleiro adversário foi o melhor jogador dentro de campo. Quem quiser ter a clareza, né, é só estudar os números dos jogos. É um jogo que a gente criou muita oportunidade de gol, principalmente no segundo tempo, né? Encontramos um adversário que veio com a proposta e conseguiu, dentro da proposta deles, um ponto, que é jogar atrás, segurando o jogo, fazendo catimba, e mesmo, né, usamos todo o poder ofensivo que a gente teve, sem correr risco lá atrás, né? Aos poucos a gente foi colocando mais jogadores descansados, tivemos alguns momentos de criação de jogada nas costas do adversário, tivemos muita bola alçada na área, chegando de linha de fundo com cruzamento muito bem feito, mas hoje a bola não quis entrar. E Franco Ícaro Carvalho aqui da Jovem Pan. O ABC agora, mesmo com esse empate, está praticamente com essa vaga na semifinal. Acho que matematicamente já carimbou essa vaga. Na semana que vem vocês vão ter mais um jogo contra o Fosse Luz. E eu não lembro se o senhor reclamou de falta de tempo, por isso que eu não vou atribuir essa fala ao senhor, mas essa possibilidade de se terminar nessas 2 primeiras posições, vocês conseguem aí ter um intervalo de pelo menos 10, pode chegar aí até 15 dias, né? Qual será a importância disso para essa intertemporada do ABC, que fez uma pré-temporada ali um pouco apressada, né? Já que o primeiro jogo contra o Maracanã. A gente tem que aproveitar. Dentro dos nossos cálculos, a gente já está classificado entre os 2 primeiros, né? Tem um confronto agora de uma equipe que tem 10 pontos, outra com 9, né? E a gente já foi a 14. Então, uma das equipes que poderiam aproximar ou chegar, né, ao mesmo número da gente, vai perder ponto hoje. Então, a gente já tem uma classificação garantida para a próxima fase. Por um lado, é bom ter tempo para treinar, mas a gente tem que saber programar muito bem esse treinamento aí. Lembrando que a gente tem um jogo da Copa do Brasil, que ele pode ser no dia 19 de fevereiro ou no dia 26 de fevereiro. A gente não pode chegar nesse confronto, principalmente se for no dia 26, sem ritmo de jogo, né? E me parece, pelo calendário da federação local, essas 2 equipes que classificam em primeira vai ficar aí praticamente uns 20 dias sem jogos. Então, tem um lado positivo e um lado negativo nisso, né? O certo é que a gente, faltando uma rodada, a gente já definiu a nossa classificação para a próxima fase. E agora a gente tem uma oportunidade no último jogo, depender só da gente, né, para a gente conseguir essa primeira colocação. Ô Ney, boa noite. O Laguna tem quantos pontos? Tem 9. Laguna. E joga contra quem? Desculpa. Santa Cruz e Baraúnas. Desculpa. Então, desculpa, porque eu calculei só os 2, 10, 10. Então, esqueça tudo que eu falei. Boa noite, professor. O resultado, como até alguns colegas já destacaram, não era o mais esperado. Acredito que para vocês, sua comissão, jogadores, enfim. Mas a gente observa que o ABC tem encontrado dificuldades, principalmente contra as equipes ali que estão naquela parte de baixo da tabela, né? O esquema, a esquematização, ela acaba tendo um enfrentamento um pouco mais complicado quando se trata dessas equipes que têm um comportamento de fechar aquela casinha ali atrás. O ABC não conseguiu marcar contra o Baraúnas. Praticamente foi da mesma forma, mas o Baraúnas cresceu na segunda etapa, conseguindo inclusive até sair mais para o jogo. Mas contra essas equipes, de certa forma, o enfrentamento ele se torna um pouco mais complicado.
Olha o seguinte, 2 jogos você cita. O jogo anterior, eu concordo com você, foi um jogo que a gente criou poucas oportunidades, inclusive eu fui para a entrevista, reclamei muito do desempenho da minha equipe, principalmente que a gente teve muito erro técnico. Esse jogo de hoje é diferente, mesmo eles atrás, a gente criou muita oportunidade de gol. E essa é a minha avaliação, eu respeito a avaliação, né, de todos vocês. Se você for rever o jogo, principalmente o segundo tempo, foi um segundo tempo que a gente ficou dentro da área do adversário, criamos oportunidades de gols, e dentro dessas oportunidades, o goleiro deles fez uma diferença hoje em uns 3 momentos, e um zagueiro também. Então, eu acho que o mais difícil no futebol é a criação de lances, e a gente criou muito, né? Agora, eu entendo que a gente sai frustrado com o resultado de empate, né? Mas essa frustração, ela vai até na página 2, porque a gente está praticamente classificado, né, para a próxima fase, e a gente tem um jogo, né, que a gente só depende da gente na próxima rodada para conseguir esse primeiro colocado. Então, eu acho que difere um pouco, mas o jogo de hoje a gente criou muita oportunidade de gol, né? A gente pode questionar se poderia ter jogado melhor, né, avaliar isso, mas em termos de força ofensiva, a gente teve muita força ofensiva hoje, sem correr risco nenhum atrás. Olha, só um contra-ataque que eles tiveram ali, no momento de desequilíbrio, mas a gente só não teve essa competência para fazer o gol mesmo. Boa noite, professor Ney, Júlio Araújo da 96 FM. O ABC que começou a temporada com desempenho um tanto quanto abaixo, melhorou em outros 3 jogos seguidos contra a equipe do Potiguar de Mossoró, Santa Cruz e América, e volta a desempenhar um pouco abaixo. Hoje, até um pouco melhor do que foi contra a equipe do Baraunas, apesar do empate. Mas como você está se preocupando em cuidar dessa oscilação do clube, essa oscilação do seu time de desempenho bom, desempenho mau e o desempenho ruim, muitas vezes do ABC? E tentar fazer mais uma pergunta para você também, com relação a contratações. Como é que você vê o ABC no mercado e, principalmente, quais são as peças que você está buscando para compor esse elenco? Em relação ao desempenho, cada um tem a sua visão, né? Eu acho hoje que a gente teve um bom desempenho dentro de campo, só que o gol não saiu. Se a gente tivesse terminado o jogo de 1-0, por exemplo, se os 2 pênaltis fossem dados a nosso favor, poderia, eu não sei se a gente faria o gol, mas possibilidade grande de a gente fazer um gol. A gente não estaria discutindo isso aqui. Eu acho que a gente estaria, que o time tinha jogado bem, né? Então, tem algumas circunstâncias que ela não pode cair só no colo do treinador, né? E por que como vocês não tocaram no assunto dos 2 pênaltis, eu estou tocando, né? Eu achei que vocês iam perguntar isso para mim, como eu já percebi que não vão perguntar, eu acho que foram 2 pênaltis claros. E acho que a gente tem que falar sobre isso, porque o jogo contra o América, nosso jogador recebeu uma entrada criminosa dentro do campo e passou batido e ninguém falou nada, né? E eu estou notando que todo jogo nosso dentro de casa, independente do adversário, na dúvida eles estão dando para o adversário. É impressionante. Eu não sei qual que é o histórico do ABC no campeonato estadual, mas principalmente o pênalti do Esquerdinho hoje, eu não poderia sair daqui, né, como eu percebi que isso não vai ser tema de vocês, eu preciso de trazer isso para a mesa aqui. E trazer para o nosso torcedor também, né, porque não pode só o treinador assumir o compromisso e receber culpa por falta de um resultado. Hoje a bola não entrou e hoje teve erro de arbitragem, né, e eu acho que a gente não pode se calar, e mesmo que vocês não concordem comigo, eu estava na lateral do campo, principalmente do Esquerdinha, estava na minha frente. Talvez as imagens de televisão pode ficar um pouco indefinido. O cara realmente é o Jacaré, né? O Jacaré deu realmente uma jacarezada no jogador, e só o juiz que não viu, e o Bandeira, e estava na mesma linha. Então, eu acho o seguinte, eu não quero transferir responsabilidade, e não é essa a minha história no futebol. Mas eu não posso, em jogos consecutivos dentro de casa, na dúvida, dar para o adversário. Entendeu? Não posso. A gente já passou isso para o jogo com o América. Eu não sei se o juiz caiu na pressão do América naquele jogo, porque o América queria hábito de fora, mas eu acho que está na hora do ABC também se pronunciar a esses jogos dentro de casa, que na dúvida está dando para o adversário. E hoje foi claro. Eu já tinha um pouco dessa dúvida, mas hoje para mim ficou muito claro. Então eu tenho que, como treinador do ABC,
eu tenho que transferir a responsabilidade. Eu posso ter cometido erro hoje em escalação, substituição, a forma da equipe jogar, mas eu tenho que partilhar esse insucesso do ABC hoje num erro muito claro da arbitragem. Contratação, a gente já falou na última entrevista, né? A gente já está conversando com o nosso clube, a gente está no mercado, está olhando as oportunidades, tá? Não adianta contratar por contratar, nós temos uma base formada, nós estamos precisando de atacantes, principalmente atacantes para o lado de campo, a gente precisa de mais opções, principalmente para jogar no nosso campo, que é um campo pesado, que desgasta muito o jogador que joga nessa posição. A gente está precisando de mais um meia. Agora, a gente está no mercado, esse meia ele tem que ter a qualidade que a gente acha interessante, tem que estar dentro da realidade econômica do clube, né? E não é uma engenharia tão fácil, porque o mercado também não está oferecendo tantos jogadores dessa forma. A gente tem uma expectativa que no campeonato da Série C a gente consiga mais oportunidade quando terminar os campeonatos estaduais, para trazer jogador já jogado, né? Mas o campeonato estadual ainda eu acho que a gente precisa aí, né, achar uma ou duas possibilidades para vir complementar o nosso grupo, para que a gente possa fechar aí, né, a competição em condições aí de lutar pelo título, que vai ser uma competição muito difícil. A competição ela é muito difícil. Ano passado, basta lembrar que a equipe não passou na semifinal, então vai passar, né? Então ano passado já foi comprovado, né? Então esse ano, né, cachorro que já foi mordido por linguiça tem medo de cobra, né? Então a gente está tratando com carinho a competição, com os números. Nós estamos hoje na liderança da competição, uma rodada, vamos tentar passar o nosso primeiro objetivo para a semifinal e tentar, dentro da possibilidade aí, né, ter mais jogadores para fazer essa parte final da competição. Boa noite, Ney. João Pedro, da Universidade do Esporte. Eu ia comentar sobre os erros de arbitragem sim, mas que bom que o senhor se adiantou, porque eu já faço outra pergunta. Na saída do gramado, o Alisson conversou com a imprensa e, nas aspas dele, falou que não tinha mais time besta no futebol. E aí a gente conversou no último jogo, na saída do jogo contra o Baraunas, conversou um pouco sobre isso, né? Que essa sequência do ABC, na teoria, seria mais acessível. Teve dificuldade contra o Baraunas, hoje não conseguiu marcar o gol contra a equipe do Globo. Para essa sequência do campeonato, liga um alerta, essa sequência de 2 jogos? Sem dúvida. Se você for passar o olho em todos os resultados do campeonato regional, você vai perceber um time maior, de maior investimento, tropeçando, né, no início da temporada. Outro dia a gente viu uma derrota do Cruzeiro, né, um tropeço de times do Rio de Janeiro, o próprio Atlético Mineiro empatou, lá em São Paulo o Palmeiras também perdeu 2 jogos, né, e uma equipe ela se constrói desse jeito, jogando, e em alguns momentos vai cometer erro, né, acerto, né. Então hoje eu passo para o nosso torcedor que a gente tem uma estrutura de time, né, e essa estrutura ela pode ser melhorada, né, com a chegada de outros jogadores, e a gente vai trabalhar para isso. Professor, boa noite, Alisson Bala, Rádio CBN Natal. Eu também iria tocar na arbitragem, mas como o senhor já falou, outro ponto que chama atenção algumas, digamos, improvisações que o senhor vem fazendo, por exemplo, quando o senhor coloca o Manuel naquela linha de meio de campo, mesmo tendo 2 meias, como o Bismarck, que também joga ali também pelo lado do campo, e o Marcos Vinícius, o senhor vem insistindo com o Manuel nessa linha de meio, e hoje o senhor fez isso com o Jefferson também, mesmo tendo 2 zagueiros no banco, o Jefferson substitui o Whindersson e vai jogar lá na zaga, tendo o Vitão e o Wendel também no banco. Queria que você explicasse também para o torcedor entender do porquê o Manuel ainda no meio de campo, tendo 2 meses, e também essa entrada do Jefferson hoje na zaga. No jogo passado o Manuel entrou no lugar do Sampaio, é isso? Estou errado? Então entrou na posição dele na lateral esquerda. O Manuel, a gente tem o histórico dele de atleta, ele é um jogador que joga de lateral e joga na famosa linha de cima, na frente também. Então eu não estou inventando, não é nada que eu estou tirando atrás de orelha, não estou querendo colocar o jogador fora da característica dele. Naquele jogo, na mudança ali, eu achava que a gente precisava de uma força ali, né, um jogador que fechava o meio e depois explorava lá. Tem um detalhe no futebol que passa despercebido, a gente pode ter apenas 3 paradas para fazer substituição, entendeu? Então, em alguns momentos, isso faz, né, tem um reflexo na substituição que você faz. Por exemplo,
Eu precisava na primeira parada, eu queria colocar o objetivo do Jefferson entrar no jogo hoje. O Jefferson é um jogador que está pendurado com 2 amarelos, eu botei no finalzinho do jogo ali, no metade do jogo. A gente tinha o objetivo dele tomar um 3º cartão amarelo e eu queria botá-lo no jogo. E eu achava ali, por estar jogando com um adversário que não estava contra-atacando, que não estava agredindo na nossa linha de defesa, eu coloquei porque ele joga também de zagueiro. O Jefferson, se você for, né, mais uma vez, olhar o histórico dele, ele joga de zagueiro e de volante. Então, ele tem um histórico de zagueiro também. Então, também não é uma invenção, não é uma adaptação. Tá? Então, foi a opção de colocar o Jefferson, que eu gostaria também de dar mais ritmo para esse atleta, que é um atleta que ele pode utilizar. Né? O Manuel é esse tipo de jogador, que dá essa opção de jogar pelo meio, pela beirada. Né? Então, hoje, como eu sabia que em um determinado momento o Sampaio sairia do jogo, eu já queria tê-lo dentro de campo, para não precisar de dar mais uma parada no jogo, depois era só botar mais um jogador no setor do meio de campo, o ataque e voltar aí para a lateral, e dessa forma foi feito. Quando o Sampaio sentiu, o Alisson veio, antes do Sampaio sentir, né, o Alisson veio jogar na meia, o Alisson tem feito em alguns momentos esse posicionamento no setor do meio de campo, né, talvez você não tenha percebido esse posicionamento dele, eu estava com 2 volantes, o Alisson veio para a meia, virou meia e entrou o Manuel aberto lá. Quando o Sampaio sentiu, voltei o Manuel para a posição dele, abriu o Alisson como atacante e botei um meia de característica. Então são decisões que o treinador toma aí, que de repente, para quem está observando o jogo, acha que é uma invenção, mas não é, são aspectos que a gente tem que tomar decisão sabendo o que a gente tem que fazer para frente, mas as outras substituições que a gente vai ter, a gente tem um controle da parte física, né? A gente já entra para um jogo desse com a ideia de qual jogador que pode sentir da parte física, né? E nesse jogo específico a gente sabia que o Sampaio era um desses jogadores que poderia sentir, assim como o Reis, que jogou no último jogo, né, que jogou o tempo todo. Obrigado. Ok, Fábio, esse é o técnico Ney Franco conversando com a imprensa logo depois do empate da ABC contra o Globo aqui no estádio Frasqueirão. Voltando com você.